Fui eu que errei, né? Eu fiz fora do tempo, né? É que às vezes você faz uma que... Às vezes eu faço o que eu quero. O senhor não erra. Eu tenho esse péssimo hábito. Aliás, ontem, eu esqueci de comemorar aqui ontem o aniversário, não sei porquê, fugiu da minha cabeça. Porque eu soube ontem, mas quando eu soube também o dia já tinha passado para comemorar, não vou nem dizer o quê, porque já passou mesmo. O aniversário do Bira! Uou! Deu para perceber o quanto vocês amam o Bira e o quanto o maestro Osmar o detesta. Porque ele toca essa musiquinha para todo mundo. Pro Bira nada, ele vem... Só toquei Depois metade. acabar de dizer, é que eu não me lembrava da segunda parte. É que eu fiz Cala a particularmente. boca. Bira, quantos aninhos você fez ontem? 72, senhor. 72 anos em plena forma. Oh, Graças a Deus, graças a Deus. Eu só peço... Eu peço só mais 15 anos juntos, tá bom? Tá? 12 já tá bom. Não, 15 tá bom. Tá bom, 15, 12, tá firme, firme. Então, eu vou encomendar para você, inclusive, um contrabaixo com bengala, com apoio. Você vem, já coloca ele em pé, já fica paradinho ali, só bater uma corda de vez em quando. Tum. E os incansáveis cientistas desocupados da Austrália acabam de divulgar... Engasguei. Já desengasguei. Uma nova lista de animais exóticos à beira da extinção, animais raríssimos, que nunca tinha ouvido falar, isso aqui me impressiona demais. Olha só os bichos descobertos agora. O beija-flor machão de Olambra. Chamado de machão porque ele não beija a flor, come. O papagaio preto do Paraná, também chamado de urubu falante. O bicho-pau com fimose, da Holanda, que já está terminando, porque quando pegam um, já operam e ele deixa de ter a fimose. O dinossauro invisível do Piauí. É invisível porque não existe. E não existe porque é dinossauro. E, finalmente, mas não menos importante, a ostra caramelada do Havaí. É uma ostra que ela já nasce com uma camada de mel em cima. É uma delícia, mas é muito perigosa para diabéticos. Pronto. Acho que é isso aí. Vocês, os cientistas brasileiros também têm mandado lista de alguns animais fantásticos. A mula sem cabeça com chapéu e outros. Ele é pianista e maestro. Vou conversar com João Carlos Martins. Venha pra cá, João Carlos. Você está lançando, você não para, eu nunca vi, você não para, não sossega, continua esse obsessivo do trabalho. Quando a gente gosta do que faz, é difícil mesmo controlar, né? Não dá para parar, né? Então, é o meu sonho. Eu sempre digo que eu persegui o sonho e agora o sonho está me atropelando, entende? Olha aqui, concertos em Ré menor, English Chamber Orchestra, regente João Carlos Martins, Sofia Soloistas. O que é É uma orquestra da Bulgária, também de câmara, mas é uma gravação que eu fiz há 10 anos atrás como pianista. Então tem os concertos em Ré menor, como regente
e tem um concerto em Ré menor como pianista desse CD. Então está aqui também como pianista João Carlos Martins. E aqui, outro DVD? É o segundo filme que foi feito da minha vida, é um filme belga, onde você autorizou a sua participação. Evidente. Aqui, no final está escrito lá, aqui, com a participação do nosso Jô Soares. A participação. Eu sou um mero entrevistador, você estava aqui. E aqui no Brasil é a Atração que está lançando e está saindo em mais 18 países. Essa foto ficou linda, né? Com o pessoal visto de cima. Quem é essa orquestra que está aqui? É a minha orquestra. É a sua orquestra? A minha orquestra. Essa foto foi tirada pela Bianca Kutaiti, lá de cima. Ela quase caiu lá do Bianca é uma gracinha. Bianca, mãe da Bianca, pai da Bianca, né? A família toda maravilhosa. O João Carlos, como é que é? Você com 3 lançamentos, então, esse ano, né? E o outro documentário? O outro atingiu 1,5 milhão de pessoas na Europa que assistiram o Martins Passion. E está sendo lançado o livro A Saga das Mãos, pela editora Campos, que vai sair dia 22 de novembro, aqui no Brasil e nos Estados Unidos pela McGraw-Hill, na primeira semana de janeiro. E o DVD também, que já saiu, né? O DVD. O DVD, o Reverie, não, o outro anterior. O outro saiu em todo mundo. Deixa eu ver a foto da capa do livro, cadê? Olha aí, A Saga das Mãos. Que é também, se eu não me engano... também da Bianca, a mesma foto, aqui, é o fotógrafo oficial. E aí conta toda a minha história desde os 5 anos de idade, desde que eu nasci até os dias de hoje. Tem muita coisa. Desde que você nasceu, desde menininho, você começou a aprontar com que idade, mais ou menos? Aprontar, que eu digo, é ao mesmo tempo tocar piano e sair para fazer molecagem, pular muro, quebrar o braço. Você quebrou o braço quantas vezes? Não, tive acidente no braço 3 vezes. Mas foi Estou falando como criança. Como criança tive vários problemas jogando futebol, principalmente. Por isso que nós estamos conversando agora sobre vôlei. Com as meninas ali do vôlei? E elas estavam estreando o meu conhecimento de esporte. Aí elas viram o meu filho, que ontem esteve com você, que está aqui com vocês no Sport TV. Que é uma simpatia, por sinal. E aí elas falaram, agora descobri porque você conhece esporte. É por causa do filho. Mas não é, o filho... Acho que é o contrário. Foi o contrário. Ele que começou a gostar de esporte aos 5 anos, por minha causa. Mas o livro conta aquele capítulo, o que aconteceu na minha vida naquela época. E depois conta fatos que aconteceram na minha vida naquela época. Então você falou da a primeira história que é mais engraçadinha, que seja. Eu tinha 16 anos e meu pai pedia para que eu passasse o carnaval na casa do meu padrinho, que era o arcebispo de Botucatu. E eu ia lá... Carnaval animado, esse. Casa do arcebispo. E aí? Eu ia lá e eu ficava no 2º andar do Palácio Episcopal, assistia às missas. E na terça-feira de carnaval, meus amigos de Botucatu, eu tinha 16 anos, falaram, vamos no baile, é a fantasia. Eu falei, não vou, porque eu tô aqui no palácio, e eu fui dormir. Mas aí eu desci para tomar um copo de leite, quando eu passo pela antessala do quarto do bispo, eu vejo a roupa dele pendurada. Batina, o chapéu. Aí eu falei, eu vou fantasiado de bispo. Aí eu pego, ponho a roupa, vou pro baile, tudo. Fui direto pro baile, fantasiado de bispo, voltei, pendurei a roupa do padrinho, do Dom Henrique, e fui dormir. Às 8h30, a governanta me acordou lá, falou, olha, a missa é às 9h, eu tomei um banho, fui correndo para a missa e estou na primeira fileira, todo concentrado, olhando para o bispo. Aí eu falo, opa! Cada vez que ele levantava o braço, caía confete. Aí eu falei, meu Deus. Aí quando ele veio
fazer a cruzinha. Em vez de ele falar o termo latino, ele falou, vou ter uma conversa com seu pai. Então, e o livro vai contando... A batina com cheiro de lança-perfume. Serpentina. Não, o altar ficou cheio de confete. Festa. Aí, então, o livro vai contando histórias. Por exemplo, conta histórias recentes. Uma das histórias, eu estava em Miami, eu era vizinho do Emerson. Aí eu pego, o Emerson me telefona, falou, João, vamos jantar, hoje eu estou chateado, você me pega aqui. Eu falei, eu vou te pegar, Emerson. Aí eu saí de carro, peguei o Emerson na casa dele e fomos. Mas a primeira vez que eu dirigi na frente de um piloto de Fórmula 1. Eu dirigindo, eu achei que eu fiquei nervoso, que algumas coisas não estava fazendo direito. E o restaurante era longe. Finalmente chegamos no restaurante. Aí eu falo, Emerson, como você se sente? Ele falou, em Indianápolis. Aí eu falei, que maravilha, sou um grande piloto. Ele falou, não, na contramão. Indianápolis na contramão. Então, todas essas histórias vão enxertando... Claro, não, vai dando um sabor. Você sabe que o Emerson aconteceu uma vez, quem me contou foi um patrocinador dele daqui, do Brasil, não me lembro o que era a empresa, que disse que uma vez foram lá acertar negócios com ele e ele tinha que correr, acho que era em Indianápolis mesmo, enfim, numa pista dessas oval fechadas, e ele pegou e quis cortar caminho, né? A entrada, ele pegou uma outra entrada que não seria a entrada oficial. Aí barraram ele na porta, o senhor não pode entrar por aqui, o senhor tem que entrar pela porta do outro lado. Ele falou, não, tá me vendo? Eu disse, sei, é o Emerson, Mr. Emerson, mas não pode, tem que entrar pelo outro lado. Mas faz um favor, deixa eu passar, já estou aqui. O cara falou, não dá, tem que ser para o outro lado. E era uma ruela estreita. Aí o cara falou, não dá. Aí ele se irritou, engrenou uma marcha ré e foi a uns 100 por hora de marcha ré. Para sair daquela ruela. O guarda lá, apavorado, e os dois que tinham vindo para falar de negócios com ele, mais apavorados ainda, né? Com uma habilidade, que é uma coisa de louco, que não é comum. Geralmente o piloto de Fórmula 1, no trânsito, ele é igual a todo mundo, não é não? Não, dizem que é a mesma coisa que todo mundo. Pelo contrário, são mais conservadores ainda. Tomam muito cuidado. Mas, por exemplo, a tua participação, que foi 2 cenas de programação, eu achei muito engraçado. Era um dia que eu achei que eu estava muito engraçadinho e você olhava para mim aqui no seu programa, você falou, o programa é meu, não é desse cara. Eu falei isso? Não, você pensou. Não, nunca pensei. Mas você me derrubou numa piadinha que eu fiquei... Mas eu não penso essas coisas. Mas não deu para me levantar mais. Aliás, o programa é seu. Está no filme. Deixa eu ver, qual é o trecho? É um trecho. Minha penúltima apresentação foi em Curitiba e, de repente, quem apresentou foi a Maria Fernanda Cândido. E aí, no comecinho, ela começou a olhar para a minha mão e nós começamos a achar que eu pensava comigo, acho que essa moça é fresca, ela achava que eu era fresco. De repente, a gente se achou as 2 pessoas mais maravilhosas do mundo, mas eu estava preocupado achando que ela estava olhando para a minha mão, entende? Então, ela estava preocupada achando que você estava olhando para onde, né? O negócio de focar, né? Você tem muita importância o negócio de focar, de estar concentrado. O que já te aconteceu por causa disso? Não, quando o técnico inglês falou, olha, eu vou falar take 1, take 2, take 3, você fica totalmente focado se a gente tem que repetir. Eu falei para ele, olha, quando eu tinha 18 anos de idade, eu aprendi a me focar nas coisas mais complicadas. Eu tinha uma namorada no Guarujá e meus amigos já tinham carro. Eu não tinha. Eu falei, não, eu vou me encontrar, mas eu vou deixar meu carro do lado de cá, da balsa. Naquela época que tinha balsa, que a gente entrava a pé na balsa. Aí eu decidi Expresso Brasileiro, mas eu queria ser pontual. Sim. E também dizer que tinha o seu carro, então. Aí eu chego e aí eu vejo que a balsa, eu falo, eu tenho que ser pontual, aí eu estou descendo no ancorador e vejo que só tem uma distância assim entre a balsa e o ancorador.
E naquela época não tinha esse negócio de balsinha para pedestre, todo mundo já entrava e o pessoal saía na frente dos carros da balsa. Quando eu vi uma distância assim, eu falei, eu vou pegar essa balsa é minha. Aí eu dei a maior corrida do mundo, dei um salto e peguei a balsa e derrubei umas 3 velhinhas para dentro da balsa. E aí o pessoal começou a falar, ô, seu filho da mãe, o que é? Aí que eu percebi, a balsa estava chegando. Eu só não entendi por que é que você deduziu que eu estava pensando. Esse cara pensa que o programa é dele, o programa é meu, ele vai ver agora. Quando eu falei, estava olhando para minha mão, você falou, e para onde ela achou que você estava olhando? Não, foi uma curiosidade minha, porque eu também estaria olhando para o mesmo lugar. Só isso. Ora, olha só, a Saga das Mãos. Por que o título? Quer dizer, no seu caso, pelo seu caso, já é óbvio. Mas é que tem uma coincidência que vai além disso, né? Exatamente. Atrás, como é que é? Meu pai nasceu em 1898 e, aliás, aos 33 anos, tiveram que tirar 3/4 do estômago dele. Ele praticamente desenganaram, deram poucas semanas de vida. Ele veio morrer aos 102 anos de acidente. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando ele nasceu em 1898, aos 10 anos de idade, ele trabalhava numa barbearia e trabalhava numa gráfica e estudava de tarde. Mas no percurso para a gráfica... Desculpa, de manhã numa barbearia, de tarde estudava, 10 anos de idade. Com 10 anos, e à noite na gráfica. Na gráfica, para sustentar a mãe. Aí o que acontece? Neste caminho, ele ficava olhando uma professora de piano, dar aula, porque ele adorava piano. O sonho dele era ser pianista. Olha que coisa incrível. E aí, a professora falou para o meu pai, eu vou te dar aula e não vou cobrar nada, porque eu vejo que toda tarde você vem assistir pela janela um pouco da aula. E meu pai ficou eufórico, contou para a mãe na barbearia que no sábado ele iria começar a estudar piano. Só que nesse dia, na hora que ele botou a mão na gráfica, ele estava com sono, qualquer coisa, e a máquina decepou essa parte esse toda. Dedinho? O dedo, o 5º dedo. Aí ele foi ser torneiro mecânico, é isso? E hoje é presidente? Não, não é ele. E aí? Não, porque ele podia ser presidente, né? Não, porque não dá para ser presidente naturalizado. É verdade. Ele ficou, depois não, mas é naturalizou. português ele, né? Hein? Ele era português, mas depois naturalizou-se brasileiro. Mas aí... E aí, então, o sonho dele veio a se realizar... Com filho. Isso foi em 1908, 40 anos depois, quando começou os estudos de piano da família. O Ives estudou, Zé Eduardo... O Ives Gandra, grande jurista, escapou de ser pianista também? O Ives é um... Ou ele era... Não, ele toca piano até hoje. É muito ruim. Não, ele toca bem. Toca bem. Ele toca muito bem. Não, tocava bem. A Guiomar Novaes achava que o Ives, inclusive, era o mais talentoso. Se bem que foi no período que ela já estava perdendo a audição. Coitadinho. Não, mas era o final da vida. Não, mas o Ives tinha talento. E o Ives estudou, o Zé Eduardo é um ótimo pianista. Eu, o outro irmão também, o Zé Paulo, também estudou um pouco. Mas a carreira acabou mais ou menos se definindo do meu lado. Aliás, o Ives, eu não entendo como é que ele não se transformou num grande professor de caligrafia, porque a letra do Ives Gandra Martins só tem uma pessoa no mundo que entende, que é a secretária dele. Não mais ninguém entende. Nem ele. Nem ele, mas é uma coisa assim, ó. E aí no final tem a data, assim. A data é clara. É, uma coisa assim, ó. Aqui, é assim. O mais surpreendente é que chega a secretária e diz assim, querido Jô, esse livro aqui é para você, com todo o carinho do seu amigo Ives. Eu digo, não, você está falando qualquer coisa. Eu mandei enquadrar.
Aliás, eu acho que o último programa que ele fez com você foi bárbaro, né? Foi, não. Foi um programa inteligência bárbaro. extraordinária. Olha só, eu vou chamar a nossa vinhetinha para continuar aqui. Tem muita coisa para mostrar ainda, muita coisa para perguntar, tá bom? Vamos lá, Vini, por favor. Aqui ao meu lado, o extraordinário artista João Carlos Martins, não só pelo talento, mas como pela perseverança. Porque quando ainda rapaz teve um problema, porque com essa irresponsabilidade de querer ao mesmo tempo ser pianista e jogar futebol, como eu andei de moto, também não posso falar nada. Mas enfim, primeiro teve um acidente no cotovelo, que teve que parar de tocar não sei quanto tempo, e como ele é um obcecado, exercício, voltou. Depois teve um problema na mão, depois ficou tocando com um dedo, fez concertos com... Aliás, hoje você vai tocar aqui com um dedo, né? O do polegar da mão dele. Do polegar. Mas, como ele não pode parar, e é um artista respeitado no mundo inteiro, quer dizer, gravou toda a obra do Bach, é um craque. Resolveu virar maestro, e hoje em dia já é o grande maestro João Carlos Martins, que eu tenho aqui do lado. Mas vamos voltar no tempo um pouquinho para falar do seu amigo que você acolheu no seu apartamento nos Estados Unidos, sem grana. Como é que era isso? Essa é uma história engraçadinha. Eu tinha um amigo de infância, chamava Ricardo Aidu. E o Ricardo, um dia eu vou dar um concerto no Lincoln Center e vejo que ele está nos bastidores tentando entrar numa situação. Eu falei, o que aconteceu com você? Ele falou, roubaram meu dinheiro, me divorciei, a situação está péssima. Uma situação, você disse? É mal, estava mal. Mal vestido. Aí eu falei, Ricardo, você vai lá para casa, você fica em casa, você vai assistir o concerto e você vai ver que você vai se recuperar, vai arrumar emprego e tudo vai recomeçar. E ele foi. E o Ricardo, quando ele já se sentiu lá, ele começou já a se sentir... Ei, já falou, já estou em casa. E quando eu e a minha mulher éramos convidados para uma recepção, a gente sempre falava, ó, estamos com um amigo aqui, hospedado, aí sempre, naquela época eu tinha 23, 24 anos de idade, era sempre convidado para recepções de Nova York, então a gente levava o Ricardo. Mas o Ricardo, na hora que estava com o copinho de uísque na mão, ele ficava impossível. Ele achava que era o rei do mundo. Aí eu fui convidado na casa de uma grande colecionadora. Aí falei, olha, tem aqui um admirador de quadros. Ela falou, não, convida, uma recepção grande, smoke. E lá levamos o Ricardo. Aí, imediatamente, ela falou, admirador de quadros. Ela começou a mostrar os quadros da coleção. Ele com o copo de uísque, todos ele falava, marvelous, marvelous. E eu só ouvi aquele marvelous dele. Eu falei, meu Deus, se ele também entende tanto, algum ele tem que criticar. E ele, marvelous. Aí em português eu falo, ô Ricardo, mete o pau no pô. E ele olhou para mim, ele pega o próximo quadro e fala, esse daqui... Isso é uma merdinha. Ela falou, esse é meu! Bem, moral da história, fomos comer hot dog na esquina e acabou nossa recepção com a colecionadora de quadros. Mas você, aí a culpa não foi dele, né? A culpa foi dele, mas eu falei, critica uma, não sabia que era o único dela. Isso aí é uma merda, isso aí... Esse é uma merdinha. Mas depois, aí o Ricardo estava se acomodando. Isso, a história está no livro também. E ele estava só com 20 e poucos dólares. Aí eu falei, Ricardo, você vai procurar emprego e você, quando chegar no centro de Nova York, você telefona para mim, porque você acorda com o despertador. Porque aí ele já estava morando num apartamento embaixo do meu. Ele ficou 2 meses hospedado num apartamentinho pequeno embaixo. Você fica com o meu despertador, você chegando no centro. Você me telefona às 8 horas, eu acordo e não atendo o telefone e você economiza os 10 cents, que era o teu, quanto custava. Porque eu achava que aí ele tinha que já arrumar um emprego de qualquer jeito. Ele falou, não, vou procurar emprego. Aí lá saiu o Ricardo, hoje ele é um empresário bem sucedido aqui.
Aí ele saiu para procurar... Até hoje, né? Porque depois dessa exclamação que você deu. Não. Até ele refazer a imagem vai ser complicado. Aí ele chegou no centro da cidade. Eu falei, eu tenho que dar uma lição para esse cara. Aí, ele, às 8 horas em ponto, ele telefonou para me acordar e a moeda devolver, né? Mas tocou o telefone e eu, alô? Ele ficou tão apavorado, ele falava, desliga, João, desliga isso, achando que a moeda voltava. Voltava se ele falasse baixinho. Ele falava, desliga, João, desliga isso. Agora, tudo isso por causa de 10 centavos, por causa de 10 Não, centavos? porque ele já estava só com 18, eu estava contando o dinheiro. Ele almoçava, jantava em casa, mas o dinheiro ia acabando. Finalmente ele arrumou emprego. De quê? O que ele foi fazer? Ele começou a trabalhar numa firma de exportação. Aí ele veio para o Brasil, hoje ele tem uma revista têxtil, ele é um empresário de sucesso, mas essa parte da vida dele... Repete o sobrenome dele para a gente saber bem. É Ricardo o quê? Aidu com H. Aidu com H. Maravilha. Quem tiver 10 centavos sobrando, manda para o Ricardo. É um grande amigo meu. O João Carlos, e esse amigo já morava em Nova York ou você encontrou com ele? Não, encontrei com ele em Nova York. Ele tá, por acaso, ele foi atrás do palco, foi na entrada dos artistas para assistir o meu concerto, e porque ele viu o anúncio meu no Lincoln Center. Aí já foi direto então lá. Ele foi direto e aí... Olha, tem um filme que vocês falam da importância do olhar do maestro. E tem um VT aqui, vamos mostrar, por favor? Eyes are always the direct communication. Maravilha isso. Isso é sensacional. Quem é que começa falando com você ali? É o regente da ópera da Dinamarca. Qual é o nome dele? Angus. David Angus. Pô, eu Angus. preciso de você. Não é que tá escrito aqui que eu também não vou. Eu levanto a bola pra você dar o nome. Você bobeia, eu pá! Já sapeco. Corto aqui que nem as meninas. Você sabe que tá todo mundo curioso, querendo saber para que time você torce. Porque, afinal de contas... Não, uma coisa eu digo, nós estamos fazendo uma homenagem a elas, porque eu estou com a gravata, você com a camisa, em homenagem a elas. É verdade, é sim. Depois nós todos vamos tirar essas camisas para jogar vôlei, que ela não joga de camiseta, joga de biquíni. Qual é o time? Fala. Você torce por quê? Estou indo para a Série C. Portuguesa de Desportos. Aliás, Você continua firme com a Portuguesa? Uma vez assisti o jogo da Portuguesa e do São Paulo, quando a Portuguesa quase ganhou o título. No dia seguinte encontrei com um amigo e falei, puxa, na prorrogação, o que eu gritei antes no gol do Enéas, no Morumbi, lotado, 100 mil pessoas. Aí ele olhou para mim e falou, foi você? Era o único torcedor. Dá para notar, porque aqui na plateia, geralmente, quando alguém fala o time, há pelo menos umas 5, 3 pessoas que se manifestam. Oh! E os outros fazem O português está num estado tão desesperador que ninguém nem ligou, está indo para a terceira. Não interessa. Pensei que ele torcia por um time mesmo, não? Agora estou já ela saindo, começa a torcer um pouco mais para o time dos meus filhos, do São Paulo. Mas... Tá vendo? Olha aí. O outro tem uma carteira ali do São Paulo. Futebol é uma coisa tão louca e corintiano é mais louco ainda dessa loucura, que uma vez aqui o Wilton Marques é corintiano e também o meu querido amigo o Milani, Francisco Milani, que já faleceu, mas nasceu ali em frente à estátua do Neco, ali no Parque São Jorge. Era corintiano roxo. E um dia tinha uma festa na minha casa, lá no Rio, e estamos conversando sobre futebol. E não, porque o Corinthians, o Corinthians, e eu Fluminense, não tinha nada a ver com aquela discussão. Eram os dois discutindo, e estava sentado do lado bem quietinho, de terno, gravata, tudo, o Dirceu Fontoura.
E aí, de repente, o Wilton virou para o Disseu e disse assim, ô, doutor Disseu, o senhor deve estar achando que aqui só tem maluco, né? Ficar essas pessoas, esses adultos discutindo sobre o Corinthians. Ele meteu a mão no bolso, tirou um cartão de visitas, entregou. O cartão só dizia assim, Dirceu Fontoura, e no meio tinha um escudo do Corinthians. Era o mais fanático de todos. Quer dizer, futebol não tem jeito mesmo, né? Você é? Ah, você não fala. Eu sou fluminense, mas... O Arthur é Fluminense. É Fluminense? O Arthur Moreira Lima. Mas o Fluminense está me dando a impressão, sabe o quê? Sabe quando você levanta uma pedra e sai um monte de baratinha, correndo uma para cada lado? A tática nossa está sendo essa agora. Corre cada um para cada... Se a bola bate neles, às vezes é gol. O João Carlos, o Botox, você continua tomando injeção de Botox na mão? Eu usei, mas de repente eu comecei a perceber uma coisa. Jô, eu formei a orquestra. Eu tentando fazer alguma coisa no piano, eu posso fazer alguma coisa, até para minha satisfação pessoal, alguma coisa. Então, eu resolvi, você não imagina o que é ter uma orquestra, é a única orquestra da iniciativa privada no Brasil. É a única orquestra. Dia 6 de janeiro, essa orquestra está fazendo a sua estreia no Carnegie Hall de Nova York. 55 elementos num concerto pela preservação, Bach na primeira parte, a segunda parte uma obra do Almeida Prado pela preservação da floresta amazônica, que é uma obra que o Almeida Prado para conscientização, para a comunidade internacional. Eu acabei, não tenho nenhum conhecimento, só esse domingo que eu vou reger pela primeira vez lá, mas eu tenho um tremendo respeito pela política cultural que é feita lá. É um negócio, a ópera, a melhor temporada de ópera da América Latina. Então, hoje, eu tenho um trabalho. Para fazer uma orquestra da iniciativa privada, você é obrigado a passar com um chapéu. Eu estou tendo, graças a Deus, a ajuda de umas 6 empresas, que eu não vou ficar citando o nome aqui, fazendo... Você deve citar, porque qualquer apoio cultural nesse país tem que ser citado, porque o apoio que o governo dá é muito pequeno. Então, eu sempre faço questão que as pessoas que são patrocinadas por empresas que digam, e eu acho que é a forma de propaganda mais linda que existe, porque não é só durante o espetáculo, é que fica registrado em qualquer anúncio, está lá um nome mostrando que aquela empresa em algum momento patrocinou ou apoiou uma forma de cultura, de arte ou de entretenimento nesse país. Então, até gostaria que você dissesse. Eu digo, com a Votorantim eu faço um programa da Orquestra Jovem. Nós vamos a toda a periferia de São Paulo. Quem assiste os vídeos acaba chorando. Com a Telefônica eu faço a democratização cultural no interior de São Paulo. Por exemplo, o último concerto no Coliseu de Santos, 500 pessoas quiseram arrombar a porta para entrar no Coliseu, com as 1.500 lá dentro. Com a Fiesp a mesma coisa. E, finalmente, o que acontece é que, e com a HSBC eu faço no Brasil já, e a nossa temporada aqui tem o apoio do Banco Boston e da Suzano, porque o Max Pfeffer foi um dos meus maiores incentivadores na vida, quando eu tive problemas na minha vida, perdi a mão e tudo a primeira vez. Então, eu saio com esses meninos que estudam lá na faculdade da FMU, porque lá eu entrei como aluno e fiquei diretor. Aos 63 anos eu fui estudar regência na faculdade e acabei ficando diretor da faculdade. Então, com esses meninos que são patrocinados, que foram idealizados pelo professor Enio Antunes, que vai aparecer aí tocando, nós temos o filho do Eleazar de Carvalho, toca hoje aqui comigo. Ah, é? O filho do Eleazar, que vai ser o assistente da Baquiana. Então, eu fiz uma orquestra, e essa orquestra está ganhando densidade no Brasil. Então, no piano, a única coisa que eu faço, pelo menos no final do concerto, eu procuro dividir a emoção com o público. A gente vai ver isso no quinto bloco. Aliás, eu já vi você tocando na inauguração do piano lá em casa.
e ficou todo mundo emocionadíssimo. E você ainda levou de quebra o Ira Levin, que é o Ira Levin, que tocou um list maravilhoso. Extraordinário, incrível. E, mas voltando a perguntar o negócio do Botox, é o seguinte, em que mão é que você aplicava o Botox? Eu aplicava o Botox na mão esquerda. Que era pra... A gente tem um vídeo, eu posso mostrar? Pode. Vamos lá, por favor. Now I am taking Botox injections. And my dream, of course, I don't think I can play anymore. But every day after the Botox, I'm applying every 3 months. I do some exercises. Who knows? Suddenly they do a hand transplant. Or perhaps this hand can play again. I don't know, but I have... I just do it. I just do it. Why not? Que maravilha isso, gente. Olha aí. Agora, João Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. Essa outra mão, essa sua mão, vira ao contrário ela aqui. Isso que tem aqui no meio... foi quando... Isso não é uma cicatriz, isso? Não, é operação também. Ah, é operação? O que acontece é o seguinte, só para você ter uma ideia, inclusive mostra nesse filme, eu fazia por segundo 21 notas por segundo, uma atrás da outra. 21 notas por segundo. Hoje até eu brinco, eu falo que em cada 21 segundos eu faço uma nota. Então, o filme mostra a facilidade que eu tinha no começo e no final, sem vergonha nenhuma de mostrar a mão toda defeituosa, vergonha de quê? Mas procurando fazer música, entende? Então, fazendo música, né? Fazendo música. Então eu tenho momentos muito de emoção na minha vida. Eu, por exemplo, hoje com esses meninos que eu faço da periferia, teve uma época que eu peguei 17 meninos da FEBEM e fiz um trabalho com eles. E depois de 6 meses eles me mandaram uma cartinha dizendo que a música venceu o crime. Então, hoje eu estou totalmente ligado a essas coisas do social, fazendo a minha música e regendo, mesmo sem batuta, sem nada, mas com o corpo, com tudo. A batuta é uma extensão. Agora, e o negócio do olhar é muito impressionante. Tudo. E você ali estava olhando para o solista, no caso, né? Isso. Dando a minha emoção. Aliás, eu tenho aqui o Enio, que faz parte da orquestra. O Enio, ele diz que toda a orquestra toca, baseado no meu olhar. Toda a emoção funciona. Hoje nós somos 55 na orquestra. E nos concertos eu conto uma historinha do meu tempo de pianista, que um cara foi comprar um papagaio, já que você falou do papagaio, e perguntou o preço do papagaio e falou, papagaio é $1000. Por quê? Canta todas as áreas de Mozart. E aquele papagaio? $2000. Por quê? Canta as áreas de Mozart, de Verdi e de Puccini. E aquele? Não, aquele não faz nada. Mas qual que é o preço daquele? Aquele é $10.000. Pô, mas por que 10 mil?
Eu também não sei. Acontece que esses dois papagaios chamam aquele de maestro. Então, eu faço isso só para... Não, olha, João Carlos Martins, quanto mais você vem aqui, mais emocionante fica. E o João Carlos, maestro, volta no 5º bloco, acompanhando 5 instrumentistas instrumentistas de corda, né? Da Baquiana Filarmônica. Da Baquiana Filarmônica. Maestro, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Hoje, em Intercine, Keanu Reeves e Morgan Freeman se envolvendo numa trama de... Num número muito emocionante, mais uma vez com vocês, o maestro João Carlos Martins. Boa noite e um beijo do gordo. Uau! Até amanhã.